Glória a Deus. Boa noite. É muito bom a gente estarmos aqui na casa do Senhor, pleno feriado, né? É porque nós entendemos o processo pelo qual Deus quer fazer na nossa vida. Entendemos que é para verdadeiramente entrarmos nessa peleja e vamos ter resposta através das nossas orações, dos nossos clamores, que assim iremos fazer, que nós temos feito a cada quarta-feira, amém? Então, irmãos, por nós entrarmos na peleja, hoje eu quero falar de Neemias. Neemias, ele entra numa batalha de reconstrução. E nessa noite também nós estamos aqui para aprender através da vida dele, entrar numa batalha para que a gente possa reconstruir. Porque nós sabemos que Neemias, ele foi enviado para Jerusalém para o quê? Reconstruir a cidade de Jerusalém. Os muros estavam em ruínas. Mas eu quero trazer nessa noite para o coração dos irmãos, trazer alguns pontos que podemos observar através da peleja que assim Neemias enfrentou para reconstruir Jerusalém, que serve também para nós nesse processo que nós estamos nessa peleja, ou na luta, assim como você achar melhor diante daquilo que você tem enfrentado. Então, nós estamos aqui nessa quarta-feira para verdadeiramente entrar na guerra, irmãos. E vocês lembram que no início eu falei que aqui tem homens e mulheres corajosos, cheios do poder de Deus, para a gente vencer. E precisamos entrar. E quando a gente entra na peleja, quando a gente propõe falar de algo assim, Deus começa a nos colocar para a gente enfrentar certo desafio. Não é verdade, igreja? Nós temos enfrentado, amém? Então, eu quero, como eu disse, trazer alguns pontos para vocês. E eu quero começar no primeiro ponto que a gente vai olhar aqui na palavra de Deus, que é tapar as brechas. Aprendendo assim como Neemias fez na grande peleja da reconstrução de Jerusalém. Então, vamos lá. No capítulo, Neemias, capítulo 4, nós vamos ler o versículo 7. Neemias 4, vou deixar a aguinha aqui para mim. Todos acharam? Então diga glória a Deus. Amém. Vamos dizer um glória a Deus, mas assim que a gente está em guerra, gente. Glória a Deus. Gostei. Isso, oh, glória. Então, 4:7, que diz assim: mas, ouvindo Sambalate, Tobias, os arábios, os amonitas e os adoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, assim como ele foi, né, Neemias, e que já assim começavam a fechar as brechas. O que eles ficaram, os inimigos? Ficaram sobremodos irados. Vamos lá no capítulo 6, no versículo 1 e 2. Tendo ouvido Sambalate, Tobia, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontra-nos nas aldeias no vale de Ono, porém intentavam fazer-me o mal. Então, queridos, né, nós podemos olhar aqui toda a estratégia do inimigo, do nosso inimigo aqui, a gente vê Sambalate, Tobias, em todo o processo pelo qual estavam ali vendo Neemias reconstruindo a cidade, porque assim foi proposto dele lá. E nós sabemos desde o início, a gente olhar a palavra de Deus, né, que ele era copeiro, que ele foi pedir ao rei Artaxerxes. Então, eu não quero entrar nesse processo, quero entrar logo direto no que a gente precisa para a gente entrar na peleja. Uma das coisas, a gente tapar as brechas. Se você deixar brecha, o inimigo vai te derrotar. Portanto, certifique-se se não tem alguma brecha a ser fechada na sua vida. A gente precisa ver isso. Não dê brecha para o diabo, irmãos. Estamos numa peleja. Cuidado com o seu agir, da forma que você tem agido. Cuidado com as suas atitudes.
decorrente de algumas situações, com as suas palavras, que muitos saem e que tem sido brecha para que o inimigo possa, sabe, atrapalhar o teu processo nessa peleja. Cuidado com as falhas, descuidos e principalmente com o pecado. Pecado é uma brecha pelo qual o diabo mais entra com força. Então a gente tem que olhar que em toda a nossa peleja existem algumas coisas para a gente olhar, né, a forma como a gente vai conduzir para que a gente possa fechar, no caso, todas as brechas. Fechar a brecha para não dar legalidade ao diabo. Irmãos, o diabo, ele não precisa de uma porta aberta para destruir, mas apenas uma pequena brecha para que ele possa destruir você. Então, eu quero dizer para os irmãos, vigia o tempo todo. Vê se não está deixando alguma brecha aí que está atrapalhando você de vencer essa peleja. Então, entenda isso, precisamos fechar essa brecha. Precisamos também, o quê? Fazer tudo corretamente, honestamente, como diz a palavra de Deus, para que isso não venha, sabe, atrapalhar a sua vida, que não seja uma brecha, para que a gente possa tapar essa brecha, se porventura existir na nossa caminhada. Isso é muito importante. E, acima de tudo, obedecer a palavra de Deus, pois quem não obedece, a palavra de Deus está abrindo brecha, abrindo brechas. Entende, irmãos, a importância disso? Né? Então, a gente sabe aqui que Neemias, ele sabia o processo pelo qual ele tinha que estar revestindo, não deixar que nada viesse atrapalhar essa reconstrução. Então, é um alerta para nós, para que a gente não venha deixarmos nenhuma brecha. Eu estou trazendo algumas coisas aqui, talvez você saiba aquilo que você precisa fechar a porta ou fechar essa brecha para que você possa, para que o inimigo não venha com retaliações na sua vida. Para que ele não venha impedir de você prosseguir. E o segundo que eu trago aqui para a gente, como ensinamento, não seja ingênuo. Vamos lá, capítulo 6, versículo 2 a 4, que diz assim, até vou repetir um dos versículos que eu acabei de ler. Sambalate e Gesem mandaram dizer-me, vem, encontra-nos nas aldeias do vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer, estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Entende? Ele, não seja ingênuo. Há situações que as pessoas caem por a sua ingenuidade. Qual era a intenção do inimigo? Qual era a intenção de Sambalate? Qual era a intenção de Tobias? É tirar ele do foco daquilo que ele tinha certeza, que ele tinha sido enviado para lá. Pela liberação do rei Artaxerxes, que sabia o que estava no coração dele, dessa reconstrução lá em Jerusalém. E ele sabia o que estava proposto no coração, porque ele estava se revestindo pelo poder de Deus para entrar na grande peleja. Então, não seja ingênuo. Não acredite em tudo que falam. Não confie em qualquer um que se diz teu amigo e quer somente o teu bem. Cuidado, maldito o homem que confia no homem. O inimigo primeiro, irmãos, vai querer ganhar a sua confiança, é assim que ele age, para depois te derrotar. Então, não seja ingênuo diante dessa peleja que você está enfrentando. Não seja ingênuo e com pena de quem está sofrendo também. Não tem essa de coitadinho. A gente precisa entender muito bem isso. Ninguém sofre por acaso. Ou está na moenda de Deus, sendo provado por Ele. E aí você não tem que se meter naquilo que Deus está fazendo e tratando com a pessoa. E muitas vezes entramos em processos que não é nosso, é puro de Deus com aquela pessoa. Não seja ingênuo. Há coisas que você não tem que entrar em peleja que não é sua. Entende, irmãos? Porque eu estou falando de peleja. Peleja, tá?
Ou a pessoa está sofrendo por causa dos seus erros cometidos. Aí a pessoa está colhendo. Como você pode fazer, irmão? Ajude em oração. Ajude em oração apenas. Mas, pastora, aí você pode dizer, meu irmão, é meu irmão em Cristo. Então, ele sabe que a melhor coisa que você pode fazer é orar por ele. Ele sabe. Entende? As coisas que não é sua, que é um processo. Há coisas que Deus nos coloca realmente como instrumento. Precisamos entender que estamos falando de peleja. Então, se nós estamos falando de peleja, existe uma guerra a ser travada diante de nós, situações que nós precisamos enfrentar. E já falei na semana passada que a gente não enfrenta nenhuma peleja se nós não tivermos propósito, se a gente não tiver em jejum e oração e fazer coisas que você tem que fazer que seja um propósito não fácil. Para vencer peleja não é propósito fácil. Ontem mesmo de eu vir aqui entrar na peleja, eu entendi a peleja, como eu tinha que fazer o processo. Está sendo mole não, mas eu estou na peleja. Então, antes de eu falar, eu tenho que começar a entrar no meu próprio propósito. Nem entrar em propósito fácil de você chegar durante o dia que você já dormiu muito, é naquele momento mais, que você tem aquele sono mais forte, que você vai entrar na peleja. Porque é nessa hora que você tem que se levantar para entrar nessa peleja por você mesmo, por aquilo que você precisa, amém? Terceiro, não declare a sua estratégia para ninguém. Mantenha em segredo. Amém? No capítulo 2, 12 diz isso. Vamos lá. Deixa eu beber uma água aqui, porque eu estou empolgada. Eu gosto de entrar em guerra. Então, vamos lá. 2, 12, que diz assim. Então, deixa eu ver se é isso mesmo. Então, à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal nenhum, senão o que eu montava. Ele não revelou toda a estratégia que Deus tinha dado para ele. Entende, irmãos? Aí eu falo aqui para você, lembra de José? José foi declarar o seu sonho para os seus irmãos, aonde que eles colocaram ele? Lá no fundo de uma cisterna. Entende? Há coisas que a gente não tem que falar para ninguém. Se o seu inimigo souber qual a tua estratégia, ele vai agir para anular aquilo que você tem como estratégia. Cuidado. Tem gente que conta tudo para todo mundo, fala tudo que vai fazer, como vai fazer. Não faça isso. Na peleja, a descrição é fundamental. É muito importante isso, manter em segredo os seus sonhos, o que está acontecendo nesse momento, seus projetos, aqueles que estão no teu coração, o que intenta fazer. Isso é ser sábio. Tem muita gente, irmãos, isso é sério que eu vou falar agora para você, com um balde de água fria pronto para jogar em você. Tem muita gente assim. Então, a estratégia Deus vai te dar, não é para você falar para as pessoas. Assim como Neemias, ele não revelou aquilo que Deus tinha colocado no seu coração, para que ele pudesse fazer. Existia todo um processo pelo qual ele teria que chegar em Jerusalém para reconstruir aquela cidade. Aqueles muros que foi ruim. A cidade tinha acabado. Ele entendeu que era ele que tinha que ir, tanto é que ele pede. Então, é você que tem que estar na peleja. É você que está aqui, então é você que tem que estar preparado para entrar nessa peleja. Amém, igreja? E eu digo mais, sigilo no máximo. Ao máximo quer dizer. O 4, o inimigo vai querer te tirar do foco. 6, versículo 2 e 3. Eu retorno nesse versículo aqui, porque ele fala várias coisas, né, ao mesmo tempo. Versículo 6, 2 e 3.
Sambalate, Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos na aldeia, no vale de Ono, porém, intentaram fazer-me mal, envia-lhes mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Ter convosco? Então, ele tinha foco. Eu volto nesse versículo, que aqui eu também trago essa referência, que ele também tinha foco. Não pare. O que ele fez? Ele não parou a obra. Ele não saiu para poder ir lá, porque havia um intento dos inimigos para tirar ele em tudo aquilo que ele precisava caminhar para a total reconstrução de Jerusalém. Então, não pare a obra que você está fazendo por nada. Foco também é fundamental. Eu quero dizer, irmãos, que o inimigo vai usar coisas, pessoas para fazer você sair do foco. Então, eu digo para você, não pare o que você está fazendo por nada. Continue fazendo. E não permita que nada lhe tire do foco que você está tendo para que você possa vencer essa grande peleja. Coisas vão se levantar, sim. Vão se levantar para fazer você parar e te tirar do foco. Mas fique esperto, fica ligado, se revista, fica atento à voz do Espírito Santo, que tu possa pedir a Deus discernimento, os olhos espirituais para enxergar as coisas que porventura se levantarem diante dessa peleja que você está enfrentando. Amém? Fique esperto. E o quinto e último que eu trago nessa noite, porque nós vamos orar, nós vamos guerrear, nós vamos lutar. Eu acho que eu vou botar um grupo para estar orando um pelo outro, acho que vai ser muito bom hoje. E o quinto, não deixe o inimigo te atemorizar. Vamos lá, capítulo 6, versículo 9. Aí diz assim: porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra, e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Entende? Então, assim, eles queriam atemorizar. É como que eles estivessem dizendo: ele não vai aguentar nessa peleja. É como, sabe, o inimigo, às vezes, você está vivendo situações, até mesmo está dizendo para você: eu não vou aguentar. Mas quando a gente se encontra no momento da peleja, que a gente diz que não vai aguentar, a gente pede a Deus. A gente não permite que o medo venha destruir a nossa fé, a nossa esperança. Porque muitas vezes, diante dessa peleja, nós nos encontrando atemorizados, a gente se encontra com medo. Será que temos força para ir? Será que é para mim continuar mesmo? Será que não é para mim desistir? Não! É a peleja, Deus vai dar o fim que a gente deseja. A peleja é para que o Satanás, o diabo, bata em retirada nessa situação. Porque tu vai usar autoridade no poder do nome dele, tu vai dizer: arreda, Satanás. Tu não vai prevalecer nessa situação na minha vida. É entrar em batalha mesmo, irmãos. É falar meninos, irmãos. Amém? Aleluia. É entrar nessa batalha. O inimigo, ele vai usar de tudo para te atemorizar, para você ficar com medo, para encher teu coração de medo. Para dizer: não vou conseguir, vai ser difícil. É você, irmãos, quanto mais a gente entra na peleja, ele se levanta. Às vezes eu sinto assim: pode parar. Pode parar. Estava orando, daqui a pouco eu sentia assim: opa, sai daqui. Aqui tu não tem vez, tu não vai roubar as minhas palavras, porque elas sobem diante do Senhor. Tu não vai interromper, porque no mundo espiritual o diabo intenta contra aquilo que a gente declara. Por isso que a importância de a gente estar revestido. Irmãos, nós temos que ter crentes fervorosos, cheios do Espírito Santo, orando incessantemente. Sabe, porque mesmo que a gente se sente cansado na batalha, mas Deus nos renova no amanhecer. Quando eu falei: irmãos, estamos numa peleja, eu fiz um propósito todo dia, os mais difíceis. Mas olha, Deus tem me falado comigo, Deus tem derramado na minha vida. Sabe, Deus tem me revestido, assim Deus vai fazer na sua vida. Eu falo para você: entra nessa peleja, se revista pelo poder de Deus, com oração e jejum. Essas são as armas para você vencer o inimigo. Ore e jejue, porque você vai ter vitória nessa peleja. Não permita que o medo venha destruir a sua fé e a sua esperança. Amém, irmãos?
Ameaças vão surgir. A gente vai enfrentar inúmeras ameaças. Ataques virão para te atemorizar, não tenho dúvida. Mas com o intuito de fazer você desistir de estar nessa batalha. Tudo isso vai vir para querer destruir você, para você não continuar nessa batalha. Ai, pastora, foi muito forte, eu não aguentei. Continua se revestindo, continua jejuando, continua se preparando para entrar nessa peleja. Porque eu tenho a certeza que Deus vai dar o fim que você deseja. Deus vai agir de uma forma que tu vai ver o quanto foi importante a gente entrar nessa peleja. O problema, irmãos, é quando a gente vê a peleja, a gente se sente já destruído, atemorizado com as coisas que ocorrem. Porque a gente esquece o que a gente tem as armas mais poderosas na nossa vida, que é nos revestir do Espírito Santo, de oração e jejum, para que a gente possa ver as coisas acontecerem na nossa vida. Às vezes as coisas são rápidas, mas às vezes as coisas são demoradas. Eu oro por esse terreno aqui há mais de quanto tempo? 23 anos. E eu não vou desistir, porque eu creio que essa terra é nossa. Eu não vou desistir. Todos os dias eu coloco meus pés aqui, eu declaro nesse lugar. Eu declaro sobre essa casa. Às vezes, irmãos, a gente desiste no meio do caminho, mas vocês vão chegar comigo até o final, amém? Fala, eu vou chegar até o final dessa campanha e eu vou ter o fim que eu desejo. Fala assim para o teu irmão, você vai ter o fim que você deseja. Você já venceu. Não temorize, não permita que o medo invada seu coração. Amém? Interessante, irmãos, que Neemias, ele fez aqui uma oração. E que você deve fazer também. Ele orou dizendo assim, agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Ele fala, que nós lemos do versículo 9, fortalece, Senhor, as minhas mãos. Mesmo que as coisas se mostrem contrário, quando diz que as mãos têm um poder de você declarar, abençoar, de determinar, de estender e ver o agir, de repreender no nome de Jesus. Então, dê força, como se Deus estivesse sustentando ele. E Deus assim fez. Sustentou Neemias, assim como Deus vai nos sustentar na peleja que nós temos enfrentado. Amém, igreja? Interessante que na Bíblia fala várias vezes, em vários lugares, dizendo, não temas. E sabe quantas vezes está escrito? 366. Bissexto. Entendeu? Então, a gente é não temer. Então, a cada dia, Jesus está falando para a gente assim, nessa peleja, não temas. Você enfrentou outro dia? Não temas. Um dia, um dia até o final do ano, você vai declarar, eu não vou temer a essa situação. Eu não vou temer a esse problema que eu estou enfrentando. Eu creio em Deus que vai à frente da minha peleja. Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui para dizer, para você não temer aquilo que você está enfrentando. Deus vai à frente da sua peleja. Amém? Aí tem aquele louvor assim, temer porque... Tem voz não. Se eu estou guardado por quem nunca... deu batalha, ele nunca perdeu batalha, por que eu vou temer? Nós vimos aqui na palavra do Senhor, o Senhor vencendo tudo. Nós vimos aqui os profetas vencendo e Deus agindo, dando estratégia, ensinando como tem que fazer. E assim aqui eu estou nessa noite ensinando como nós temos que fazer diante dessa peleja que nós estamos enfrentando, irmãos. Amém? Então não tema, porque você está guardado por Ele. Esses são os ensinamentos que eu trouxe para você, que entrou nessa peleja, tem entrado nessa peleja comigo. Primeiro, tapar as brechas. Segundo, não ser ingênuo. Terceiro, não declarar sua estratégia para ninguém. Não sair do foco, o quarto. E o quinto, não se atemorizará diante de tudo que você está enfrentando, porque o nosso Deus é o Deus que vai à frente da nossa peleja. Ele muda tudo, irmãos. Eu tenho certeza. Teve uma irmã que falou assim, eu estou numa peleja, eu falei assim, mas você vai ver uma vitória.
quando nós começamos, na semana passada, uma pessoa, eu estava aqui à tarde, ela veio aqui com muita dor, enfrentando uma peleja, mas nós discernimos a peleja que ela estava enfrentando. Nós levantamos um clamor, repreendemos Satanás da vida dela, e ela já está bem melhor. Aquelas dores que ela sentia, ó, cessaram. Eu falei, eu estou orando pela vida dela todos os dias, porque eu vou ver ela vencer aquela peleja, amém? E eu falei que quando a gente entra na peleja, eu posso orar por você sim, mas você que está nessa peleja, você que tem que se levantar para orar. Você está achando muito fácil, muito como uma coisa em cima da outra. É porque para acontecer, não entendeu? Que é Satanás usando estratégia para querer destruir, para que você não vença as coisas que Deus tem para a tua vida, para as coisas que Deus tem preparado lá na frente, para você vencer. Então, irmãos, tape as brechas, não seja ingênuo, não declare as suas estratégias para ninguém, não saia do foco e nem se permita atemorizar, não tenha medo de estar nessa peleja. Não tenha medo, porque o teu Deus está contigo e vai te ajudar a você vencer cada uma delas. Você vai ver Deus trabalhando em cada coisa, Deus agindo e dissipando esse inimigo que tenta o tempo todo atrapalhar as coisas na sua vida. Irmãos, Deus é para entrar na peleja e vencer. Nós estamos entrando e nós vamos vencer, amém? Tem causas que eu tenho orado, que pessoas têm pedido, eu estou na peleja também por ela, mas entenda, se você não reagir diante das situações que estão diante de você, se você não levantar em guerra com isso, o inimigo vai sempre se levantar com uma situação na sua vida. Existe estratégia, e Deus vai te dar estratégia. Existe estratégia que é só sua, dada por Deus na sua vida, para que você possa vencer a batalha, amém? Que você possa fechar os seus olhos agora.